Ó, vamos lá. As 10 maiores rivalidades do futebol, contando clube, seleção. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E antes de tudo, começamos. Vamos lá. Primeiro de tudo, é minha opinião, Pedro. Opinião do Pedro. Aí depois, você pode botar aqui no comentário, discordei dessa posição. Eu acho que tal clássico, tal rivalidade deveria estar acima. Tal rivalidade não entrou na lista. Então fala aqui pra mim que eu posso... É legal ver opinião diferente, com respeito, nada tem problema. Então vamos começar pela 10ª colocação. Liverpool e Manchester United, sem dúvida, são por muito os dois maiores times da Inglaterra. Não é igual o Brasil, não é igual outros países que há competição. Uma pessoa fala outra pessoa fala outro. Os dois maiores clubes da Inglaterra são Liverpool e Manchester United. Sem debate. E é um clássico muito grande, é um clássico que alimentou gerações, é uma rivalidade enorme, até porque são dois clubes que sempre são competitivos, tirando algumas épocas de United bem específicas, algumas épocas de Liverpool bem específicas, sempre são times que batem campeão, que brigam por títulos, e é uma enorme rivalidade. Um é maior campeão inglês, o outro é mais vitorioso na Europa, então sempre tem bons clássicos, principalmente quando os dois estão competitivos. Não é o caso do United hoje, mas há pouco tempo atrás não era o caso do Liverpool. Então é uma rivalidade sim, tem algumas oscilações, mas é uma grande rivalidade. Em 9º colocado, o Derby della Madonnina, o Derby de Milão. Milan e Inter de Milão. No meu ponto de vista, há uma discrepância muito grande do tamanho do Milan para a Inter de Milão, mas isso não é porque a Inter de Milão é pequena, a Inter de Milão é gigante, só que o Milan é um colosso no futebol mundial. O Milan tem 7 Champions League, não é o maior campeão italiano, nem a Inter de Milão, sim, a Juventus, claro, mas ainda assim são dois clubes gigantes, com grandes ídolos, que marcaram grande rivalidade nos anos 2000, grandes times, tanto de Inter quanto de Milan, marcaram grandes jogos. Então, há pouco tempo teve uma rivalidade boa, no ano que o Milan ganhou, no ano seguinte a Inter ganhou, mas é um clássico de muita rivalidade, tanto pelo tamanho das duas equipes. Mas eu não vou entrar só pelo tamanho das equipes aqui, eu também gosto de falar de rivalidade, e é por causa disso que em 8º colocado nós temos Corinthians e Palmeiras. Gente, Corinthians e Palmeiras é um clássico absurdo. A diferença de um pro outro em sentido de cor de camisa, é um contraste bonito dentro de campo, um de branco, o outro de verde. Sempre dois times competitivos, querendo ou não. O Palmeiras teve seus momentos ruins, o Corinthians teve seus momentos ruins, mas são dois times que, quando chegam em clássico, igualam o nível. Quantos clássicos a gente não viu com o Corinthians chegando melhor e o Palmeiras ganha? O Palmeiras chegando melhor e o Corinthians ganha. Então é um clássico muito bom mesmo. E hoje em dia, no momento que eu tô gravando, na minha opinião, são os dois clubes mais fortes de São Paulo. Corinthians e Palmeiras, depois da grande arrancada que o Corinthians fez ano passado com um time muito competitivo, mesmo com as grandes dívidas, o time é muito competitivo. E o Palmeiras, eu não preciso nem falar da era que vive, a era Abel, é uma rivalidade enorme. As duas torcidas se odeiam, os dois jogadores se odeiam, obviamente se odiar. Eu não sou a favor da violência, eu só tô falando uma realidade, tá ok? Eles se odeiam, corintiano odeia palmeirense. Eu não tô falando que uma corintiana não pode casar com um palmeirense, não. Tô querendo dizer que, no sentido futebol, há uma rivalidade enorme. Em 7º colocado, Celtic e Rangers. Obviamente a Liga Escocesa é algo de um impacto menor na sua vida, na minha vida. Só que a rivalidade é algo absurdo. Tem muito dessa cultura de hooligan que tanto tem na Inglaterra, mas também na Escócia. E são duas torcidas com ideologias distintas. Então é uma batalha não só técnica, né? É uma batalha não só em rivalidade. São clubes com ideais diferentes. Então também é uma batalha política. E isso acaba por... vamos lá, uma batalha política, religiosa, porque cada clube tem uma religião que segue, etc. E também futebol. Juntou as três coisas que mais dão discussão no mundo: política, religião e futebol. Então, isso faz essa rivalidade ser enorme. Além disso, também é um contraste muito bonito, o branco com o verde contra o azul com o vermelho, né? O Rangers também tem branco, mas também tem detalhes vermelhos.
poucos, mas é muito bonito esse clássico. As torcidas na Escócia dão um show. A gente tem que falar que todos esses clássicos aqui, as torcidas dão um show, e é verdade. Gente, o Celtic tem um estádio lindo, o Rangers tem um estádio lindo. Sempre que tem clássico é jogo pegado. Eu não vejo o campeonato escocês, pelo amor de Deus, e não deveria também ver. Mas às vezes eu tô ali de bobeira num domingo em casa, tá passando um Celtic Rangers, eu deixo, porque é um jogo maneiro. Se tem um jogo do campeonato escocês que você deveria assistir, é Celtic Rangers, porque é pegado, os caras se odeiam. Sexto colocado, esse poderia estar mais acima, mas no meu ponto de vista, os outros é muito absurdo. Então, os outros são muito absurdos. Então, em sexto colocado é o Grenal. Tem a questão da rivalidade, tem essa questão ideológica, mas ideológica não no sentido de que o Grêmio é elitista, dispensa o pobre, não, mas o Inter pegou muito isso de clube do povo, o Inter trouxe muito isso de trazer mais jogadores negros do que o Grêmio trazia. Então é uma rivalidade ideológica também, não tô falando que é tanto quanto Celtic Rangers, não, nem se compara, mas o contraste é lindo, o azul com o vermelho, a rivalidade é inacreditavelmente alta, pra mim, por muito, é o maior clássico do Brasil. Aí você fala, mas tem Flamengo e Vasco, que já foi maior, você tem Corinthians e Palmeiras, que é enorme, sim, mas Grenal é Grenal, Grenal é outra coisa, ok? Tem temporadas que o Grêmio vai mal, mas tem um saldo positivo em Grenal, e isso o torcedor leva em consideração. Agora eu te falo, se o Corinthians tem uma temporada ruim, o torcedor do Corinthians fala, pelo menos a gente ganhou do Palmeiras. Não acontece. Se o Flamengo tem uma temporada ruim, ou o Vasco, eles falam que ganharam do outro. Não, isso não é levado em consideração. O Grenal é. A gente tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiros. Estou falando numa situação que os dois joguem esse campeonato. E Grenal é como se fosse um título para os caras. Então é outro patamar de rivalidade enorme. Em quinto colocado, um clássico de muito tempo, um clássico que no sentido de contraste também é lindo, muita história, dois clubes gigantes, obviamente de um campeonato que já foi maior, hoje em dia é menor, que é o Campeonato Uruguaio, mas Nacional e Peñarol, pelo amor de Deus. Que rivalidade absurda. Obviamente a cultura sul-americana, de um Grenal, de um Nacional e Peñarol, de um Palmeiras e Corinthians, tem a violência, tem a porradaria, tem isso tudo. Sim, que não é legal. Claro que não é legal, mas, querendo ou não, isso afeta na rivalidade, isso aumenta a rivalidade. Porque um cara vai lá, uma torcida bate em uma, a outra no próximo a gente vai bater neles. Quando eles vierem aqui em casa, a gente vai bater neles. Então, é errado? Sim, é errado, mas querendo ou não, aumenta a rivalidade e conta aqui no meu ranking, pelo menos. Vamos lá. O quarto colocado é um clássico que é disparado a maior rivalidade no sentido de a maior torcida, as melhores torcidas da Europa são da Turquia. Fenerbahçe e Galatasaray é outra coisa, é algo que tem Grenal também. A temporada foi ruim, mas nosso histórico contra o Galatasaray foi melhor. Então, e faz disso a temporada, entre aspas, menos pior. Então, Fenerbahçe e Galatasaray é uma loucura, um clássico absurdo, que as pessoas... o contraste não é tão grande assim, porque são um amarelo com laranja, é até similar. Desculpa. Mas tem contraste nas camisas. E que eu tô levando isso muito em consideração, o contraste, porque visualmente fica bonito, mas não é algo que aumenta a posição aqui. Eu estou falando porque eu acho que é algo que me chama a atenção. Mas as torcidas são loucas, sempre tem briga dentro do campo, é de muito tempo essa rivalidade, então é algo absurdo o nível de Fenerbahçe e Galatasaray. Você pode estar me chamando de louco por botar Boca e River em terceiro colocado? Pode. Mas os dois de cima, os dois são muito grandes pelo tamanho das equipes que envolvem. Não que o Boca e o River sejam pequenos, mas sem dúvidas é a maior rivalidade entre clubes. Na verdade, é o maior clássico, uma clássica rivalidade na América do Sul. Sem dúvidas, Boca e River. Tem contraste, tem briga, tem dois times enormes, dois campeões de Libertadores. Na minha opinião, o Boca Juniors, junto com o Santos, é o maior time da América do Sul. O River Plate também não fica para trás, é um time que está nessa briga. São duas torcidas
apaixonadas, dois estádios lindos, tanto no Monumental agora reformado ou na Bombonera, que é mais antigo, mas ainda assim o estádio pulsa. É visualmente maravilhoso de assistir um Boca e River, então não pode estar fora desse pódio o clássico entre Boca Juniors e River Plate. Vamos lá, a segunda colocação, a rivalidade existe. É igual a algumas das outras que eu falei? Não é. Mas o tamanho das duas equipes que envolve, a mídia que envolve, a atenção do mundo todo envolvendo, eu tenho que falar Real Madrid e Barcelona. É absurdo, porque os dois times sempre... mas o Barcelona teve seus momentos ruins depois da pandemia, financeiros, etc. Sim, teve, mas ainda assim tinha um time competitivo. Um time competitivo, Messi. Então, ainda assim... mas o Real Madrid nos anos 90 foi péssimo, no começo dos anos 2000 também não foi bem... mesmo com os Galácticos, sim, mas é uma rivalidade absurda. Ainda mais depois de uma era de Messi e Cristiano, não posso dar no mínimo a medalha de prata para Real Madrid e Barcelona. Para fechar, o campeão dessa corrida, a medalha de ouro, o primeiro colocado, eu disse que era clubes e seleções, Brasil e Argentina. O Brasil e a Argentina é a maior rivalidade do mundo por muito. Entre clubes você pode falar que Boca e River é perto de Brasil e Argentina, só que o grande ponto é, entre seleções, não existe comparação do Brasil e Argentina com a segunda disputa, que é Inglaterra e Alemanha. Sem dúvida, não existe comparação, não existe batalha nisso. É absurdo o nível que Brasil e Argentina é grande. Tá? Os dois países se odeiam, no sentido de, obviamente, a porradaria entre torcedores brasileiros e argentinos é muito menor do que num Boca e River, num Fenerbahçe e Galatasaray, num Grenal, ok. Mas o brasileiro faz piadinha falando mal de argentino. E o argentino faz piadinha falando mal de brasileiro. O argentino é campeão do mundo e tira onda. A gente faz o pentacampeão. Sendo que isso é porque a gente não convive com os caras. E o tempo inteiro é provocação de Brasil e Argentina. Olha o nível. Então é absurdo. Uma seleção que envolve... E obviamente esse Brasil e Argentina, isso foi para clubes também. Sempre que tem um jogo de Brasil e Argentina, tipo, vou dar um exemplo. Um Flamengo na Libertadores contra um River Plate. Naquela final... Muita gente que não tem rivalidade com o Flamengo, o cara que tá cagando pro Flamengo no sentido de rivalidade, o clube dele não é rival do Flamengo. Ele gostou do Flamengo ter ganhado, porque é o Brasil ganhando da Argentina. Então, isso transformou algo além do futebol, mas dentro do futebol é enorme. Brasil com 5 Copas, a Argentina agora com 3 Copas do Mundo, a Argentina com mais Copa Américas, o Brasil com menos, os dois com grandes jogadores, a Argentina com Maradona, Messi, o Brasil com Pelé, Ronaldo, Garrincha. Então sempre houve alto nível nos jogos. Você pode ver, o Brasil tá em uma fase, lembra com o Diniz em 2023, numa fase horrorosa? Chegou no Brasil e Argentina, apesar da derrota, o Brasil foi competitivo, brigou para ganhar com a Argentina. Então tem noção da dimensão que é esse clássico, que é essa rivalidade. Eu não poderia deixar em outra posição que não fosse a primeira colocação, ok? Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.